Tudo bom? Eu comecei agora, no mês de outubro, trabalhar com os alunos do Ensino Fundamental 2, uma série que eu chamei de Minha Adolescência. A gente vai, ao longo dos próximos meses, né, até o encerramento das aulas, trabalhar várias questões sobre a adolescência, com o objetivo de informá-los, para que eles possam entender um pouquinho quais são esses processos que eles vão atravessar, estão atravessando na adolescência, para que eles se sintam pisando num território comum, que não é só com eles que acontece, e também para que, por outro lado, eles entendam que existem diferenças entre os indivíduos e que tudo bem, né? Que é importante. Aliás, somos seres humanos e não cadeiras feitos em série. Então esse é o objetivo maior dessa série. E eu resolvi gravar esses vídeos sobre cada tema que a gente vai discutir em aula, primeiro para que isso possa chegar para outros alunos que não estejam participando dessas aulas, para outros adolescentes, né, de um modo geral, e para que os pais também entendam um pouquinho como a gente está trabalhando, e aqueles que são pais de outros adolescentes também tenham essa informação à mão, tá bom? Eu espero que ajude. Então vamos lá. Primeiro tema da nossa série, puberdade. Eu percebo que tem uma dúvida, uma confusão que os adolescentes fazem, que a população de todos nós, né, em determinados momentos podemos fazer, que é confundir um pouquinho a puberdade com a adolescência. Tem gente que acha que a puberdade é uma pré-adolescência. Tem gente que confunde mesmo, que acha que é tudo a mesma coisa. Então, vamos esclarecer. Qual a diferença desses dois termos? A puberdade, ela se refere a mudanças físicas, tá? Mudanças biológicas do organismo do indivíduo. Ela acontece, ela dura mais ou menos uns 3 anos, tá? Por que é tudo muito aproximado? Porque vai depender de cada organismo, a gente está falando de uma média, tá? Tudo que eu for falar aqui, eu estou falando de algo que a ciência apresenta como uma média da população, mas entendendo que a gente também escorrega para um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada indivíduo. Então, o que a ciência nos diz? Que a puberdade dura aproximadamente 3 anos, que nas meninas começa por volta dos 10 e termina por volta dos 13, e o menino por volta dos 12 e termina por volta dos 15. Mas existem meninos que entram na puberdade mais cedo e meninas que entram na puberdade mais tarde, tá? E qual a diferença da adolescência? A adolescência é um período muito maior, que ela está associada a várias mudanças e não só mudanças físicas, tá? Ela está associada a mudanças na inserção social, mudanças emocionais, psicológicas, né? E também as mudanças físicas, porque a puberdade está dentro da adolescência, está compreendida nesse período, tá? Existem uma certa divergência de acordo com o ponto de vista de quando começa essa adolescência. Por Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência começa aos 12 anos e termina aos 18. Para a Organização Mundial da Saúde, ela começa aos 10, que aí está mais próximo da questão da puberdade, do início da puberdade, e ela termina aos 19. E para a neurociência, por exemplo, ela começa também aos 10, só que ela só termina quando o cérebro está totalmente formado, que é aos 24, que é nesse período que os neurocientistas acreditam que o indivíduo já está pronto para desenvolver as suas habilidades que o caracteriza como um indivíduo adulto, tá? Então a gente tem aí alguns parâmetros temporais, digamos assim, mas só para retomar, a puberdade é um período de mudanças físicas e é mais curto, e está compreendido no período inteiro que se chama adolescência, que tem outras várias transformações acontecendo, tá bom?
que ele vai desde o término da infância até o início da fase adulta. Bom, o que a gente conversou um pouquinho sobre puberdade? Eu tentei passar para os adolescentes alguns parâmetros para que eles entendam um pouquinho o que acontece com o corpo deles e que aquilo que está acontecendo com o corpo deles está dentro do esperado. Claro que a gente sempre trabalha com a questão das diferenças individuais, isso é extremamente importante. E aí eu peço que vocês, pais, fiquem atentos a isso nas conversas, para sempre reforçar isso, que um indivíduo não é igual ao outro. Nós não somos cadeiras, né, que somos feitos em série, por isso podemos ser padronizados e ser iguais. Corpos iguais, desenvolvimentos iguais em todos os aspectos, bio, psicossocial. Não existe isso. E essa é a graça do ser humano, né? É ser diferente mesmo. Temos aí uma curva padrão, né, de desenvolvimento de algumas atividades, de algumas características, como, por exemplo, crescimento dos pelos, principalmente os pelos da região íntima, pelos nas pernas, pelos nas axilas. Temos os meninos começando com uma amostra de bigode, né, alguns com mais pelos, outros com menos, que a quantidade de pelo também tem uma relação com a história genética. Temos o estirão do crescimento, né, que é quando eles dão aquela espichada. Está previsto na média que em um ano, dentro desse período da puberdade, eles cresçam entre 8 e 12 centímetros, mas tem gente que vai crescer menos por conta da sua história genética e tem gente que vai crescer um pouco mais, tá? Um outro dado que eles gostam muito, que é uma curiosidade, né, que os nossos membros, os nossos braços, mãos, pernas e pés crescem primeiro que o nosso tronco. Então os adolescentes ficam um tanto desengonçados, meio boneco de posto, né, que a gente chama, porque eles têm essa característica. O desenvolvimento acontece das extremidades para o centro. Então eles ficam mais desajeitados, eles ficam mais desastrados nesse período, e eles gostam dessa informação porque eles ficam tranquilos, falam, poxa, eu achei que eu era só estabanado, né? Não, o corpo tem a ver com isso também. A minha imagem corporal demora para encontrar a minha imagem real, a imagem que eu tenho na minha cabeça de como é meu corpo, como que esse corpo ocupa esse espaço, demora para encontrar a imagem real, né? Então, por isso que tem essa coisa meio estabanadona, meio boneco de posto que a gente chama, tá? E aí a gente fala um pouquinho da menstruação, que é o marco da puberdade da menina. A gente fala um pouquinho do crescimento dos testículos, tá? O desenvolvimento dos testículos, que é o marco do desenvolvimento sexual do menino. A gente fala um pouquinho da importância da higiene, porque na adolescência eles ganham um melhor amigo, que é o desodorante, porque as glândulas de suor são estimuladas pelos hormônios e por isso eles começam a suar mais e junta ali um casamento com algumas bactérias que tem no nosso organismo e aí começa a ter um cheirinho lá nas axilas, um cheirinho no pé, o famoso chulé, e por isso que é extremamente importante redobrar os cuidados com a higiene. Então a gente conversa um pouquinho sobre isso com eles também, tá? Enfim, a gente vai falando ao longo dos nossos encontros sobre essas questões que são tão próprias dessa idade, das transformações físicas. A menina com um arredondamento mais dos quadris, das coxas, o menino com alargamento dos ombros, a voz, que isso é uma polêmica, quando a gente fala que os meninos começam a engrossar a voz e começa a modular, a voz fica fina e grossa. Alguns falam, mas a minha voz continua de criança. Aí a gente conversa sobre essa questão do que é individual, que tudo bem, que às vezes demora um pouco mais para engrossar, às vezes não vai engrossar tanto assim, porque também tem uma característica genética,
né? O menino pode até engrossar, mas vai engrossar a voz menos do que outros, por exemplo, e uns vão ficar com um vozeirão muito mais acentuado. Então é isso, a gente fala um pouquinho sobre essas questões e o mais importante aqui é a gente entender que existem sim características que são padronizadas pela ciência, encarada como normal, mas que cada um dentro da sua individualidade, cada um dentro da sua genética, vai se desenvolver de uma forma. E que buscar um ideal é um pouco incompatível a uma violência com o nosso corpo. A gente precisa entender que nós temos um corpo e este corpo é a nossa identidade. E se esse corpo for baixinho, se esse corpo for muito alto, se esse corpo for mais gordinho, se esse corpo for mais magrelo, se esse corpo for com a barriga maior, com a barriga menor, com o pé grande, com o pé pequeno, é o nosso corpo. E é importante que a gente tenha consciência disso. Então, mais importante do que as características é a gente conversar com eles sobre a valorização do próprio corpo. Olhar para aquele corpo como uma potência, como algo que é único e que é lindo por conta disso, com as suas características. Que eu não preciso ter o corpo da menina do Instagram, do menino do Instagram, para ser o máximo. O meu corpo já é o máximo. Tá bom? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, a próxima aula com os alunos será sobre o cérebro do adolescente. Fica o convite desde já. Um beijo para vocês.